Sejam bem-vindos a um verdadeiro tesouro histórico de Taubaté, a Capela do Pilar. Do alto, observamos a majestade dessa construção única. E ao nos aproximarmos, somos envolvidos pela riqueza de sua história e arquitetura. Desde a época de Timóteo Corrêa Toledo, cada elemento dessa capela conta uma parte do passado da nossa cidade. Essa é a Capela do Pilar, um símbolo de fé e história em nossa cidade. Eu sei que é uma capela de promessa, né? Foi autorizada a construção em 1747, se não me engano, pelo capitão Timóteo Corrêa Toledo. Ela ficou pronta em 1760, né? Mas ela começou então a ganhar os ornamentos aos pouquinhos, só 10 anos depois que ela vai ganhar o altar, mais tarde vai ganhar os altares laterais. E ela vai sendo, como todo bem, ela vai sendo construída aos poucos, né? Então, apesar da idade, é uma coisa que se renovou várias vezes. Teve reformas, manteve a estrutura toda, essa planta maravilhosa que ela tem, octogonal. Apesar que toda a estrutura é a mesma, né? As paredes de taipa de pilão, né? Que são excelentes, são maravilhosas também, né? Que é uma técnica tipicamente paulista, né? Ela ganhou primeiro nesse final do barroco, né? Praticamente, ganhou esse altar, depois foi ganhando elementos rococó. A característica dela hoje é essa, sabe? Ela depois já foi desativada como templo, né? E passou a ser o Museu de Arte Sacra. E hoje ela é da prefeitura, passou da Cúria para a prefeitura de Taubaté para um outro fim que nós ainda não sabemos qual é. É o segundo prédio mais antigo que resta em Taubaté, né? Primeiro é o convento da Santa Clara, mas tem muitas intervenções do convento, né? O convento praticamente assim, por exemplo, o Condefate só tombou a Torcineira, o resto sofreu muita intervenção. Essa capela aqui, ela tem a planta original, a estrutura original, as paredes originais, ela tem uma influência forte da arquitetura mineira nela, ou seja, ela marca muita relação de Taubaté com as Minas Gerais. Eu sou professora de português, dei aula de francês, dei um pouco de tempo aula de espanhol e agora eu estou aposentada há 35 anos. Eu nasci em Tremembé, na verdade foi numa fazenda e a nossa casa ficava depois do córrego que separa Taubaté de Tremembé. E como eu nasci depois do córrego, eu já nasci em Tremembé. Quando eu fui fazer a minha história genealógica, eu descobri que o fundador da Capela do Pilar, Timóteo Corrêa Toledo, é o meu 7º avô. É a 7ª geração para trás, além de mim. Quem é Timóteo Corrêa de Toledo? Fundador da Capela de Nossa Senhora do Pilar de Taubaté. Nascido em Taubaté, aos 7 de julho de 1699. Casou-se Timóteo com 36 anos em Taubaté, em 1735, com Úrsula Isabel de Melo. Timóteo Corrêa de Toledo foi vereador e fundou a Capela de Nossa Senhora do Pilar. Em 1747, enviou o pedido de licença para a construção à Cúria de São Paulo. Aos 5 de junho de 1748, foi feito um contrato com o senhor Francisco Veloso de Aguiar para o início da construção. Em seguida, o bispo de São Paulo, Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, concedeu a referida licença. Timóteo Corrêa de Toledo, depois de viúvo, tomou ordens religiosas e em sua primeira missa foi assistida pelos filhos que já eram padres, Bento Cortês de Toledo e Carlos Corrêa de Toledo.
Era o início da década de 1760 e ele tinha 61 anos. Timóteo faleceu em junho de 1788, com 89 anos e com cerca de 28 anos de vida sacerdotal. Nos anos de 92, 93, eu fui transferido e vim trabalhar aqui. E nessa época eu vim aqui de 93 mais ou menos, até 2005, 2006, foi a minha trajetória de vida aqui. Trabalhei aqui, vivi aqui, né? Foi na época que estava em pleno funcionamento o nosso Museu de Arte Sacra, que era muito lindo e maravilhoso. E aqui nesse espaço nós tínhamos exposições, né, permanente, que a gente continha muitas imagens, né, imagens do século XVIII, século XIX, imagens antigas, antiguíssimas, muitas alfaias, né, cálice, muitas alfaias de prata, pratarias, e muita obra de arte, né, esculpida. E diante de tudo isso aí, ainda nós tínhamos, né, durante o ano, nós tínhamos exposições temporárias, que chamavam exposições temporárias. Aí os artistas de Taubaté, eles expunham, o espaço era disponível para eles expor as suas obras de arte. Inclusive o mestre Justino, que é um dos grandes da cidade, nosso imemorável, eterno memorável deles, né? Dos artes plásticos. Ele também, ele expôs aqui no espaço aqui do Museu de Arte Sacra. E no final de ano, a gente tinha também uma alegria de ter a exposição de presépios. Então a gente contava com em torno mais ou menos de 100 presépios dentro desse espaço aqui, da Capela do Pilar. E era muito visitado, dobrava o número de visitas. Quando ele faz tombô, o IFAM tombô também é tombado de todos os níveis, municipal, estadual e federal, né? Para você ver a importância da criança, né? O que se espera? Tem que entender o que é tombamento. O tombamento visa a preservação do bem para as futuras gerações. Tá? Basicamente, o que se espera é uma conservação dessa memória que o bem representa para que as futuras gerações possam reinterpretá-lo, porque claro que as futuras gerações vão ver como a gente vê hoje a capela de um jeito, há 50 anos atrás era outro, há 100 anos atrás era outro, 200 anos atrás era outra história, e interpreta os bens, né? E esses bens estabelecem uma linha de continuidade entre o passado e o futuro que virá. Então qual é a importância do tombamento? É garantir justamente essa continuidade. Então acho que se você começar a resgatar o que existe patrimônio em Taubaté ainda, você começa a dar essa visão de continuidade. Se você olhar essas fachadas todas aqui, a gente perdeu quase tudo que é colonial. Mas a gente tem muita coisa, por exemplo, da industrial, do Art Deco. A cidade é bonita, tem um Art Deco bonito, sabe? E poderia ser resgatado para você colocar você em algum lugar. O que é um lugar? É um lugar simbólico, sabe? Então ele tem que ter uma história. Esse simbolismo é dado, é um lugar habitado, é um lugar existente antes de você. Então você pode aprender a cuidar daquilo de onde você existe. A gente tem uma visão muito antiga sobre o patrimônio. Tem essa ideia de patrimônio é uma coisa velha, uma coisa antiga, que a gente tem que preservar. E a pessoa pergunta, mas por quê? Porque é antigo. Porque é velho. A pessoa não vê sentido. Eu acho que o sentido do patrimônio é a gente dar às pessoas um espelho. A pessoa pode se olhar em outro fora dele. Isso eu acho legal. Porque você se olha através do patrimônio para você mesmo. Então você tem essa ida e volta. A paisagem, a cidade vira sujeito, ela não é só objeto. Aquilo feito é sujeito, sabe? Porque aquilo não foi feito por você.
Agora, quando você olha cotidianamente a cidade, você nem vê. O que o patrimônio faz? Ele diz, olhe, sabe? Olhe e se vejo naquilo. Se vejo 100 anos atrás, 200 anos atrás e 300 anos no futuro. Eu sempre pensei em até colocar isso aí, expor isso aí, né? Foi dessa palmeira linda que nós temos aqui na frente, né? Que eu me lembro que, na época, eu, o engenheiro Ralph, que era engenheiro agrônomo da prefeitura, a gente trouxe uma mudinha tão pequena. A mudinha tinha uma mudinha de 2 palmos. E cresceu e ficou nessa beleza que nós vemos hoje. Olha, não só para mim representa tudo, né? Porque ela faz parte da história, né? Faz parte da história da cidade. Por ela ser, né? 1747, né? É um monumento histórico. Né? Taubaté é muito rico em pontos históricos. Né? Então vale a pena. Vale a pena a gente, né? Participar, né? E fazer parte desse grande patrimônio. Então eu acho muito importante. Então eu quero deixar um convite aqui que, né? Que as pessoas que gostam da história, que, né? Igual eu, que continue, né? Divulgando, né? Divulgando o patrimônio, né? Isso aí é muito importante. Essa é a Capela do Pilar, um símbolo de fé e de história em nossa cidade. Que as memórias compartilhadas aqui continuem sempre a inspirar e fortalecer a nossa comunidade. E que possamos sempre valorizar e preservar esse patrimônio cultural, que nos conecta com o passado e nos guia para o futuro.